Estamos de volta para mais um vídeo da nossa série Morar em Portugal. Tamo junto, né, gente? E hoje nós vamos falar sobre dinheiro, money, bufunfa, faz-me rir, tudo de bom, bolsinho cheio. E eu tô de óculos. Peguei meu óculos hoje. Cara de professora, olha. Uau! Tá, eu sou professora formada no Brasil, né? Eu já trabalhava como professora lá. Mas de óculos eu fico com mais cara de professora ainda. Olha. Professora brava. Bom dia. O que esse dia tem de bom? João, vira pra frente. Não quero aluno meu conversando na minha aula, não. Bom dia! Hoje a nossa aula vai ser lá fora. Nós vamos brincar de adição. Sabe com qual brincadeira? Amarelinha! Bora, pessoal! Muito obrigada. Muito obrigada. Brincadeiras à parte, vamos começar então com as minhas anotações. Valores de aluguel de casa, contas, compras, tudo isso. No final vou dizer o valor total para você saber mais ou menos quanto se gasta em um mês, em média, aqui em Portugal. É claro que existem vários fatores, certo? Fator época do ano, por exemplo, no inverno gasta-se mais gás, né? No inverno gasta-se mais luz, então tudo isso varia um pouquinho também de lugar, ok? Se você está no interior, você paga um aluguel mais barato. Se você está mais próximo ao centro, aos grandes centros, você paga um aluguel mais caro. Vamos começar pelos aluguéis então? Aqui em Portugal, eles costumam falar arrendamento e não aluguel. Usa-se sim a palavra aluguer, mas em geral é arrendamento. E as casas, quando não tem quarto, o kitnet T0, um quarto T1, e aí vai, T2, T3, T4, tá bem? Vou passar alguns valores para vocês. Eu peguei alguns valores de casa do interior e alguns valores de casas mais próximas ao centro, tá? Isso não quer dizer que você não vai encontrar mais barato ou mais caro. Isso aqui é uma média, tá? Interior, em média, T0, 160 euros. T1, 300 euros. T2, 350 euros. Próximo aos grandes centros, T0, 350 euros. T1, 450 euros, T2, 500 a 600 euros, dependendo da localidade, até mais caro, e dependendo se for mobiliado, mais caro, e enfim, e aí pode variar esse valor aí. Estou falando o valor por baixo, o valor base, ok? Falamos então das moradias, certo? É importante deixar claro que o valor mínimo aqui em Portugal, a partir de janeiro de 2021, passou a ser 665 euros. Fazendo uma correção aqui com relação ao vídeo anterior, eu falei que Portugal tinha um valor menor em relação à Europa, em termos de salário mínimo. Não, errado. Vou aqui fazer uma correção. Portugal está no ranking dos menores, mas não é o menor. Aí eu fui lá na internet e fiz o levantamento, ok? O que tem o maior salário mínimo da Europa é Luxemburgo, 2.000 euros, 2.070, por aí. E o que tem o menor salário mínimo da Europa, já que eu toquei nesse assunto, é a Bulgária, que está aí, eu não sei se eu... Oi, filho. Tá no vídeo? Eu tô fazendo vídeo. Fazendo meu amigo que chegou aqui. Tá bem, filho. Bom? Tá bom, tem problema não. Continuando, volta. É a Bulgária, que fica em média aí 286 euros o salário mínimo, tá bem? Então aí vocês fazem uma média. Portugal não é o que tem o menor salário mínimo. Até batalhando para poder crescer aí nessa área aí da Europa, né? Enfim. Voltando.
vamos para as contas agora. Contas, vamos lá. Baseado naquilo mais ou menos que nós pagamos, mas nós somos 4. Se fosse assim, um casal, eu fiz uma média, tá certo? Bom, água, em média 30 euros. Luz, 60. Internet, a internet aqui abrange TV, a net e a linha telefônica, né? E muitas vezes os celulares da casa. Eu ia falar telemóvel, aí eu ia falar celemóvel, aí virou celulares da casa. Eu me enrolo às vezes. Os celulares da casa também estão todos no mesmo pacote, ok? Eu pago para nós 4, 63 para nós 4. Só que eu tenho aqui 3 celulares, então cobre a internet para 3 celulares, internet móvel também, cobre a internet da casa, cobre a TV e a linha telefônica, tá bem? Eu pago, mas eu fiz aqui uma média, no caso se fossem só 2 celulares, 2 pessoas, calculei aqui uns 50 euros. Água 30, luz 60, internet 50, gás. O gás pode ser encanado ou pode ser de bilha, botija. A botija sai mais caro, tá? Uma botija aqui nessa área tem em média 27 euros. Mas se for gás encanado, acredito eu que fica em média aí de uns 30 euros, tá? Pelo que eu perguntei, pelo que eu pesquisei. Vamos somar aqui então só as contas. Água, luz, internet e gás, 170 euros, tá bem? Compras. Fiz mais uma pesquisa aí em relação à cesta básica, que é o arroz, o feijão, o macarrão, o açúcar, as carnes e o básico de carnes. Isso aí é básico, tá? Em média, 250 euros para um casal, tá bom? Então, nós falamos aqui a média do arrendamento, a média das contas e a média das compras. Eu vou fazer uma soma total baseada numa casa de T1 próximo a um grande centro, tá? O total aqui ficou em 870 euros, o total, certo? Agora vamos lá. 870 euros. Você não vai trazer os 870 euros ali cravadinho, porque você vai ter outros gastos, né? A gente sabe que quando a gente chega, a gente tem aqueles gastos, os imprevistos, certo? E também você não vai trazer o suficiente para ficar apenas um mês. Além do mais, as casas para arrendar aqui pedem, em geral, um mês de calção e mais um mês de renda, tá bem? Se você for trazer para cá um valor, pelo menos, para cobrir 3 meses, até você conseguir um trabalho fixo que possa te sustentar, né? Você, sua esposa. Eu fiz a soma aqui, deu 2.610 euros. 2.600 euros, tá? Isso em real. Eu fui lá no conversor, lá. Em real dá 16.800 reais, certo? Em real. Então, por aí você, pelo aquilo mais ou menos que eu falei, você pode ter uma média, certo? Uma base para começar aí as suas ideias do que você realmente quer fazer. Agora, Érica, enquanto você levou para Portugal, eu trouxe para Portugal o equivalente a 3.000 euros. Eu não sei se foi exatamente esse valor, porque eu já não me recordo exatamente. Eu tinha até o papelzinho ali até outro dia, mas eu fiz uma limpa, acabei deitando fora o papelzinho. Eu trouxe em média 3.000 euros. Na época, o real valia 3,50, 3,90. Aliás, o euro valia 3,50, 3,90, por aí, tá? Só que eu vendi o meu carro, eu vendi tudo que tinha dentro da minha casa, eu só não vendi a casa. E juntei todas as minhas economias, tudo aquilo que eu pude juntar para poder ter esse valor, fora o valor da passagem, tá? Que nós pagamos para vir para cá, que também tem, isso aí também tem que entrar na sua planilha, ok? O valor da passagem para Portugal. Eu optei por comprar ida e volta
para poder ter mais segurança. Então eu vim com passagem de ida e volta e com valor suficiente para ficar aqui em 3 meses, tá? Os 3.000 euros seriam 1.000 euros para cada mês. E olha que eu vim com dinheiro assim contadinho, né? Quando eu aluguei a casa na época que eu aluguei foi 450 euros, foi um T2 e eu tive que pagar o mês real, né? O aluguel, mais um mês de calção e mais um mês de renda, que seria devolvida para mim equivalente à última renda, no caso, quando eu for sair da casa, último mês. Então só aí, gente, calcula, foi praticamente metade do que eu trouxe, né? Foi um dinheirão. Fora o transporte, porque eu não sabia andar direito de autocarro e de comboio, transporte público. Até eu aprender, a gente andou muito de táxi, também foi um gasto, né, exagerado também que a gente fez. Lembrando que aqui em Portugal, os carros assim mais velhinhos, outra falha nossa também, os carros assim mais antigos, mas que são bons para andar, são em média 500, 600 euros. Você compra um para te desenrascar ali no primeiro ano. E você pode comprar um carro aqui, né? É só tirar as suas primeiras documentações, que isso também eu vejo mais pra frente. Para não alongar muito o vídeo, eu acho que eu fui muito clara e muito objetiva para que o vídeo não ficasse muito longo. Falei bastante sobre valores em relação aos aluguéis, em relação a valores de compra, em relação a contas. Espero não ter esquecido falar de nada. E se você tiver alguma dúvida, escreve aí nos comentários, né? E fala, Érica, você falhou aqui nesse ponto porque você esqueceu de comentar isso, esqueceu de comentar aquilo. Eu quero deixar muito claro que todos esses valores que eu falei, eles podem variar de lugar para lugar, certo? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada pelos inscritos, porque está crescendo a cada dia mais. Muito obrigada pela sua companhia. Continua comigo nos próximos vídeos. E não esquece de deixar o like. E se você gostou desse vídeo e quer acompanhar os próximos vídeos, que é aí uma série de vídeos sobre vir para Portugal com os pés no chão, continua comigo. Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau!